Mãe com Prosa convida. Nós estamos hoje com um convidado mais do que especial aqui na nossa roda de conversa. É o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo e escritor. Nesse quadro novo, não, Patrícia? Pois é, essa é uma série especial que a gente vai refletir sobre como educar nossos filhos e o que esperar dos nossos filhos num mundo tão dinâmico. A gente fala tanto numa criança mais livre, mas qual é o papel da disciplina, da educação, para a gente construir justamente uma sociedade mais livre? Professor Cortella, é um prazer tê-lo aqui Nossa, conosco. bom, você sabe que eu adoro esse tema. Há uma frase, inclusive, que circula na internet, que muita gente diz que é minha. Quem dera fosse, não é, não tem autor. Uma frase antiga que diz: o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Né? E essa frase, ela acaba tendo no papo, na prosa, uma acolhida muito boa. Com certeza. Por isso que a gente quer bater uma prosinha com você. Vamos prosear. Porque é tão difícil educar nossos filhos. Professor, qual é o papel da disciplina para a gente construir uma criança livre? A disciplina é a organização da liberdade, né? Todas as vezes que você é disciplinado ou disciplinada, você sai do autoritarismo das circunstâncias, do acaso, e organiza aquilo que será a tua ação. A pessoa diz: mas se eu não tiver limite algum, aí eu vou ser livre jamais. Se você não tiver limite algum, aí você não terá como balizar exatamente as referências da tua ação. Né? Mais ou menos como a ideia de você entender que o limite ele é algo a ser elasticizado, colocado como possibilidade, né, de ser mexido, trabalhado, mas ele é fruto da disciplina. Por isso, disciplina não é tortura, não é crueldade, não é agressão. Ela é apenas o oferecimento de fronteiras. Fronteiras não são barreiras. Barreira é aquilo que impede a passagem. Um pai ou uma mãe, o responsável, ele precisa organizar com a criança a vida dela, com as fronteiras que ela inclusive vai às vezes ultrapassar. Mas ela tem clareza, tem de ter, que essas fronteiras existem. Agora, professor, é muito comum a gente ver hoje os pais nesse dilema entre disciplina e liberdade. E não sabendo muito bem como dar essa disciplina, darem liberdade demais. Como é que é trazer isso para a nossa prática? É interessante, né? Porque a expressão liberdade demais, em princípio, ela seria estranha. Né? Porque uma liberdade, ela ou é ou não é. Não tem nem de mais nem de menos. Né? Nesse sentido, a liberdade, ela se constitui no território em que você pode caminhar, fazendo as tuas escolhas, desde que não colida com a vida das outras pessoas e nem ameaça a tua integridade física, moral e espiritual. Isso aqui é a capacidade, né, de ter uma conduta que seja livre. No entanto, né, não há necessidade de se ter um impasse dessa natureza. Afinal de contas, dizer que eu dou muita liberdade a uma criança, às vezes é supor que eu estou caindo num perigo muito forte, que é ser frouxo na formação. É frouxidão. A capacidade, por exemplo, de oferecer à criança o exercício da liberdade não é de modo algum eu abrir mão da minha responsabilidade como educador e educadora. Eu não posso fazê-lo. Dá um exemplo, professor. Por exemplo, a gente vê hoje, a criança escolhe o que ela quer assistir, de repente, na televisão, o que ela quer comer no restaurante, com quem ela quer ficar. O que a gente está falando, por exemplo, quando a gente Mas fala de uma muitas vezes criança é ela livre? que decide, né? Sim, olha, Então, é verdade, eu acho que se esse você é o olhar, problema. a palavra educação significa conduzir, levar alguém. Né? Dentro da palavra educação tem a palavra duto. E por isso você conduz, você leva. É de levar de um lugar para outro. Se eu sou responsável pela educação de uma criança, eu preciso entender que ela não tem todas as noções, todas as concepções para ser autônoma. Olha que palavra gostosa, autonomia. Em grego, autonomia é regra própria. Eu decido como eu ando. Ora, você diz assim, uma criança decide como ela anda. Não, porque senão eu teria que abrir mão da responsabilidade. Eu não posso dizer a uma criança: você assista o que você quiser, faça a tarefa na hora que você achar adequado, fique vendo televisão ou assistindo coisas na internet até tarde. Não, eu tenho que organizar quais são os territórios que ela poderá fazer a sua movimentação para que ela possa ter uma vida disciplinada, que não é constrangida, que não é impedida, que não é fechada, mas que ofereça a ela a organização do seu trabalho, da sua vida, da tua capacidade, inclusive de existir ali daquele modo. Mas né? o que a gente vê muitas vezes são famílias decidindo um programa, por exemplo, nós não vamos almoçar nesse restaurante, vamos nesse porque a criança quer ir a esse Vez ou outra é restaurante. gostoso. Por exemplo, quando você está numa comunidade de vida, entre amigos, você diz: onde nós vamos comer? Sei. O que você está com vontade de comer? Isso é afeto. Agora, uma coisa é uma criança poder fazer uma escolha eventual, como sendo um carinho que a ela é feito, para a possibilidade de escolha. Outra coisa é submissão. É alguém que se submete, né, a uma criança que sequestra uma família e é ela que decide o que se vai fazer. Esse tipo de terrorismo, que algumas crianças são levadas até a exercer,
Porque nenhuma criança abre, né, esse tipo de porta em que ela escancara se os adultos não permitirem. Né? Não Mas tem aí como. é o peso na consciência, né? Também do Olha, pouco peso tempo. na consciência é só para quem acha que está fazendo certo aquilo que devia estar fazendo errado. O contrário não dá peso na consciência. Fazer certo aquilo que você tem que fazer certo. Agora, professor, eu vejo do outro lado, queria que você comentasse também, eu vejo pais que muitas vezes dizem muito não. E aí é o excesso, muitas vezes, não sei se de uma disciplina ou de um medo, mas é que é parte tudo do não. Tudo a Então, criança veja não só, pode. a autoridade é diferente de autoritarismo. O exercício da autoridade é aquele que tem uma responsabilidade e exerce um mando com ela. Autoritarismo é a exorbitância da autoridade. E eu devo dizer, não sim a uma criança ou a um jovem. A ideia mais perigosa que existe na formação de crianças é a noção de que o amor aceita tudo. O amor que não tem requisito, ele é leviandade, ele é irresponsabilidade. A frase é, porque eu te amo, que eu não aceito isso. É porque eu te amo, pai, que eu não quero que você faça isso. É porque eu te amo, filho, que eu não quero que você seja vagabundo. Né? E nesse sentido, a capacidade do não é embasada. Não é um não pela mera vontade despótica do pai ou da mãe, que acha que porque eles são os responsáveis, eles são donos da criança. Não é uma questão de propriedade. Há pessoas que querem a sua relação com os filhos, né, como se for uma propriedade que ele movimenta. E não é assim. Por outro lado, volta aquele ponto. Não pode ter frouxidão. O amor tem que ser um amor que tem exigência. Um amor sem exigência, ele é mera Não irresponsabilidade. ajuda, né? Não. Você é a favor do castigo? Sempre. Né? É entendido aí o castigo não como aquilo que agride, que machuca, mas que alerta. Né? Não é um castigo em que você vai e coloca alguém sentado no milho, né? Ou ajoelhado, né, de uma tábua cheia de prego, né, como se fosse um faquir indiano. Ao contrário, mas é a responsabilização. Por exemplo, se você não cumprir suas tarefas dentro da empresa que você está, você tem um castigo, você é suspensa. Se você ultrapassa o sinal vermelho no local equivocado, você tem um castigo, você é multada. Você perde a tua carteira de motorista. A Ora, partir de que idade, de qualquer professor? idade, E que de tipo de qualquer- castigo? vai variar da idade da criança. É. Claro que você vai fazer a coisa de acordo com a conveniência daquela circunstância. Uma criança de 2 anos de idade, de nada adianta eu dizer a ela, se ela se comportou mal, né? Dizer a ela assim, olha, sábado você não vai ao cinema. Porque como ela não tem ainda noção de tempo, né, dentro da sequência temporal, dificilmente se tem antes dos 5 anos de idade, a noção para ela de sábado é algo que não faz sentido. Ou, né, amanhã, isso não dá para lidar com um tempo antes dos 5 anos de idade. Diz assim, agora você não vai assistir televisão, você vai sentar e aguardar um pouco, eu venho te chamar. Aí onde você não vai fazer? Você não vai deixar no escuro, né, você não vai colocar a criança numa situação de Maltratar essa sofrimento. criança. Mas ela tem que entender algo que é que toda ação corresponde a uma responsabilidade. Tem aquela hora que você vê aquela criança chorando e aí às vezes a gente fica mole, né? E como é que Então, poder ter enfrentar esse os papel? antigos eram mais claros nessa ideia. Diziam que se você não deixar teu filho chorar agora, é você que vai chorar mais tarde. Né? E é claro que isso tem a ver, sim, com uma marca muito forte. Vai chorar. Né? Qual é a manifestação que eu, Cortella, tenho quando eu não gosto de algo? Eu grito, eu reclamo, eu falo. claro. O que uma criança faz? Ela chora. Chora. Agora, vai chorar. Você não conhece ninguém que tenha morrido de choro. Né? Você vai pegar o faleceu, tá lá no atestado de óbito. Chorou demais. Faleceu porque chorou muito. Né? O que ela vai ter é um momento que ela cessará de fazê-lo. Mas sempre essa atenção para aquilo que você falava em relação à pergunta da Fabíola, para não deixar chegar ao sofrimento, não é? Essa é a Chorar arte. não leva a sofrimento. O que leva a sofrimento é se ela se machucar, se ela resolver se bater na parede. Aí você tem que cessar aquela situação, nem que você tem que constrangê-la, né, com um abraço mais forte. Pressão é diferente de crueldade. Né? Quando você vai conversar, com um exemplo, com uma criança, com licença, você tem que segurar e tem que deixar firme a mão. Não é uma coisa frouxa. É Mas quando é- você vai olhar no olho e dizer, não faça isso. ali. Ô, professor, mas aí vem também outra polêmica, que é bater ou não nas crianças, né? Bater já é algo que sai um pouco do circuito, porque se você não faria isso com um adulto, Ótimo. isto é, quando você tem discordância, não há por que fazê-lo com alguém que não tem nem possibilidade de defesa. Uma coisa é você bater uma criança. Você terá vontade várias vezes na vida. Aliás, como você tem com um adulto. Né? Você tem vontade de quebrar a cara de alguém, tem vontade de meter a mão no rosto, né, de alguém que fez algo e não faz. Numa criança, o pai ou a mãe faziam. Eu, por exemplo, fui educado por pais magníficos, mas que tinham o castigo físico, né, a surra, a cinta, a vareta, etc., como parte. Só que isso
era, naquele momento, algo absolutamente aceitável, tal como há 150 anos se imaginava que ser dono de alguém era algo dentro da lei, né? Tal como se supunha até há 30 anos que você matar alguém era uma possibilidade. Né? Evoluímos, professor. Isso, né? nós mudamos até nessa direção para melhor. Né? Eu acho que há uma diferença entre ser firme, com uma pressão, em que você, de fato, como eu estava fazendo com o Pedro, segura, diz você não fará. Esteja presente. Dá vontade? Claro. Bom, essa foi uma prosinha hoje aqui com o professor Mário Sérgio Cortella. A gente volta com mais um episódio dessa série. Obrigada, professor, e até a próxima. Desde que vocês não batem em mim. Só um castiguinho leve.